Abra a palavra do Senhor comigo no livro de Mateus, no capítulo 11. Enquanto você vai abrindo, nós estamos recebendo nessa noite a presença do pastor Osmar e da pastora Sueli. Eu queria que eles ficassem de pé, vou deixar os dois vermelhos agora, fica de pé. E tem mais um acompanhante também junto, né? Fica de pé também. É a Nilce é conhecida nossa, a Nilce é nossa amiga. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pastor Osmar, pastora Sueli, a Nilce são amigos, são irmãos, estão nos abençoando com a presença deles nessa noite. Nós vamos marcar para o pastor Osmar vir pregar aqui um dia. O pessoal já estava me perguntando esses dias, né? Já estava perguntando, o pastor Osmar não vai pregar? Vai, vamos chamar ele. Vamos agendar para ele marcar. Estamos recebendo também nessa noite com muito carinho a presença do vereador, o meu amigo Jonas Garcia. Fica de pé, Jonas, em nome de Jesus. Um amigo, um companheiro, um irmão em Cristo, companheiro de futebol, que eu já corri atrás desse moço, é brincadeira, né, Digão? É companheiro de jogo. Prazer tê-los aqui. Tem mais alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Tem mais alguém? Mais alguém? Não, os outros já são da casa, né? Glória a Deus. Mateus capítulo 11, a partir do verso 2. Amém? Glórias a Deus, aleluias. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Eu quero ministrar uma palavra do Senhor bem rapidamente, para não tomar muito tempo. Uma mensagem que já foi ministrada algumas outras vezes, mas que Deus sempre traz ela à tona, para que nós possamos compreender um pouco mais acerca da vontade de Deus. Mateus capítulo 11, versículo 2. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Mateus capítulo 11, verso 2 diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém? Uma das coisas que eu quero que você nessa noite, por meio da revelação do Espírito Santo de Deus e da palavra do Senhor, compreenda, é que é perfeitamente compreensível e é até aceitável que nós venhamos a vivermos momentos em que nós nos sentimos assim abatidos, cansados, sobrecarregados, tristes e até certo ponto, de uma maneira, um pouco desanimados. É até compreensível isso, porque eu e você somos seres humanos, habitamos em um corpo humano carnal e, invariavelmente, por causa das adversidades, das lutas, das tribulações, de tudo aquilo que nós passamos e enfrentamos aqui nessa vida, aqui nessa terra, é perfeitamente compreensível que em momentos nós nos sentimos assim, sobrecarregados, abatidos, cansados. Mas o que eu quero que você compreenda é que Deus espera que nesses momentos a nossa atitude seja uma atitude como a de João Batista, que estava vivendo momentos exatamente como estes que eu estou transmitindo para você pelo Espírito de Deus. O texto fala que João Batista estava dentro do cárcere. Ele estava preso, estava encarcerado, abandonado, rejeitado, sozinho. E, invariavelmente, nós estamos falando de um dos maiores profetas, um dos maiores instrumentos de Deus usados aqui nessa terra, nos tempos do Senhor Jesus. Esse grande homem de Deus, houve um momento da vida dele, por causa das circunstâncias do que estava acontecendo, que ele se sentiu da maneira como nós começamos a ministrar no início da pregação.
ele se sentiu abatido, ele se sentiu cansado, ele se sentiu sobrecarregado, e invariavelmente veio ao coração dele dúvidas, incertezas, questionamentos, movidos e motivados pela situação que ele estava vivendo. Para que você tenha uma ideia, ele estava preso por ter proclamado uma verdade. E eu quero que você compreenda que na nossa vida como cristãos, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo vivendo uma vida de fidelidade, de obediência ao Senhor e à sua palavra, nós poderemos vivermos momentos como o que João Batista viveu. Mesmo fazendo tudo certinho, mesmo sendo correto, sendo íntegro, mesmo vivendo uma vida reta diante de Deus, enquanto nós vivemos aqui nessa terra, diga para quem está do teu lado, nós iremos enfrentar lutas e tribulações, irmão. E Jesus deixou isso bem claro, no Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. Eu fico imaginando se a declaração dele parasse apenas nesse ponto do versículo. No mundo tereis luta, dificuldade, perseguição. No mundo você vai ser humilhado, você vai ser desprezado, você vai ser achincalhado. No mundo você vai ser abandonado até muitas vezes pelos membros da sua família. Você já imaginou se ele parasse o versículo por aí? Diga assim para quem está do teu lado: misericórdia, irmão. Mas há a segunda parte do versículo 33. Ele começa dizendo assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deixa eu especificar para você o que significa bom ânimo aos olhos de Deus. Significa uma disposição constante de permanecer fazendo a vontade dele, mesmo no meio das aflições. É um ânimo que impulsiona você para as coisas de Deus. E como nós aprendemos no livro de Mateus, no capítulo 19, bom só existe um, que é Deus. Então o bom ânimo é aquela disposição interior que o Espírito Santo gera em mim e que me leva a manter o entusiasmo, mesmo no meio das piores adversidades. O Espírito Santo gera esse bom ânimo, essa disposição do meu coração de continuar fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Bom ânimo é isso, irmão. Bom ânimo é isso. E o que eu quero que você compreenda é que João Batista, dentro do cárcere, ele viveu um momento de questionamento, de inquietação, porque ele estava ali preso por ter proclamado uma verdade. João Batista era um profeta que não se vendia, um profeta que não negociava a verdade de Deus, um profeta corajoso, ousado. Ele era um profeta que tinha uma intrepidez tremenda e que não tinha medo, nem tampouco dúvida, nem tampouco nenhum tipo de anseio, de receio em relação a proclamar a verdade. João Batista chegou para o rei Herodes e disse assim para ele. Herodes era um camarada que estava envolvido em um relacionamento adúltero com a esposa do irmão dele. E João Batista, movido pelo Espírito de Deus, chegou para Herodes e disse assim: olha, você não pode se envolver com essa mulher. Em outras palavras, João Batista chegou para o rei Herodes e disse assim: você está em pecado. O que você está fazendo é contrário à vontade de Deus. Eu estou orando a Deus para que cada dia mais e mais Deus levante profetas assim. Profetas que não têm medo de proclamar a verdade. Profetas que têm a coragem de anunciar aquilo que Deus quer que seja anunciado, e não somente aquilo que o povo gosta de ouvir. Profetas que têm coragem, e quando um profeta de Deus faz isso, ele faz movido pelo amor. Você sabia disso?
Você sabia que quando Deus usa um profeta, um pastor, um bispo, um apóstolo, um reverendo, um diácono, um obreiro, quando Deus usa alguém para exortar e para corrigir a tua vida, diga assim para quem está do teu lado: é sinal que Deus te ama, irmão. No livro de Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia fala que Deus corrige a nossa vida, Ele nos exorta como um filho corrige e exorta o seu pai, por amor, porque nos ama. João Batista falou isso para Herodes, e por causa dessa coragem de falar a verdade, ele foi preso e já estava sentenciado à morte. Mas o que eu quero que você compreenda é que tudo o que estava acontecendo estava sob o controle de Deus. O João Batista, ele já havia cumprido a missão dele. Ele já havia preparado a nação de Israel para a chegada do Messias. João Batista veio como precursor, aquele que vai à frente, ele era como se fosse um arauto. O que é um arauto, pastor? É um mensageiro enviado à frente do rei. Ele vai, ele visita outros reinos, e antes do rei chegar com a sua comitiva, ele anuncia: olha, o meu rei vem vindo aí, ele está chegando. João Batista exerceu esse papel. Ele veio como um arauto, como um precursor, como aquele que anunciaria a Israel a chegada do Messias. A missão dele já havia sido cumprida. Ele ia ser recolhido por Deus. Mas dentro do cárcere, dentro da prisão, e prisão, meu irmão, representa lugar de solidão, lugar de abandono. Prisão representa exatamente isso. João Batista estava nessa condição. Mas o que eu quero que você compreenda é que há momentos na nossa vida que nós nos sentimos assim. Por favor, levante a mão para mim. Quem aqui nunca viveu situações de adversidade em que pensou que estava sozinho no meio das lutas? Levanta a mão. Tem alguém? Se tiver, nós vamos orar para Deus arrebatar você agora. Você não pode ficar no nosso meio. Você tem que ir embora. Porque todos nós vivemos momentos assim, de tristeza, de fraqueza, de abatimento, de cansaço. Nós podemos passar por momentos assim. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, e já já eu vou terminar, eu quero que você compreenda é que, mesmo no meio dessa situação totalmente triste, uma situação de pesar, de dor, de abandono, de rejeição, mesmo não sabendo os acontecimentos que viriam, embora o texto nos mostra que tudo que estava acontecendo estava sob o controle de Deus, mas João Batista não sabia disso. A expectativa dele era que ele ia morrer. Mas antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer escolha, antes de se posicionar, ele faz algo que nos chama a atenção, e é exatamente isso que Deus espera que eu e você também façamos. João Batista chamou 2 dos seus discípulos e os enviou ao encontro do Senhor Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Na hora em que você passa por momentos como os que João Batista estava passando, a quem você busca refúgio, socorro e provisão? Aonde é a fonte que você, no meio dos desertos da vida, vai buscar água para beber? Quem é que você procura em momentos como esse que João Batista estava vivendo? Na hora da adversidade, na hora da luta, na hora da perseguição, na hora da humilhação, quem é o teu referencial? Quem é a tua base? Quem é que você busca em momentos assim?
Se você prestar atenção, João Batista enviou os seus discípulos até o Senhor Jesus. E o que eu quero que você compreenda é que Jesus, Ele é, diga para quem está do teu lado, Jesus é a própria palavra de Deus. Fala aí. No Evangelho de João, no capítulo 1, a Bíblia fala que Jesus é o verbo vivo, a palavra de Deus. Ou seja, João Batista, na hora da maior adversidade da sua vida, ele buscou a referência naquilo que a palavra de Deus declara para a vida dele. Diga para quem está do teu lado, começou a entender o que Deus está falando, irmão? Começou a entender? Porque é inevitável que você viva momentos de adversidades. É inevitável que você passe por lutas, por perseguições, por provações. Mas o que faz a diferença é a fonte aonde você busca o renovo, o socorro, o amparo e a provisão. E se você analisar a palavra do Senhor, ela conta inúmeras passagens de homens e até mulheres que viveram experiências de adversidades. E porque buscaram a Deus nesse momento, diga para quem está do teu lado, Deus mudou a história deles completamente, irmão. Eu vou falar para você alguns exemplos. Vou falar um dos maiores. A história de um homem chamado Jó. Jó viveu um dos tempos mais terríveis que um ser humano pode viver. Ele perdeu tudo, irmão. Tudo, perdeu tudo que ele tinha. Tudo. Deus permitiu que Satanás levasse tudo dele. Só não levou a vida dele e a mulher. Deus levou tudo, o diabo levou tudo, Deus permitiu. Mas em todo o tempo, você percebe ao ler o livro de Jó, que Jó não deixou de buscar o fortalecimento para passar aquela situação em Deus. Deus foi a única fonte dele. O texto fala, depois você lê o livro de Jó na tua casa, você vai ver que alguns amigos dele tentaram incentivá-lo. Até a própria mulher dele incentivou ele a deixar de buscar Deus, amaldiçoar Deus e morrer. Mas ele não quis saber, nem sequer de cogitar essa possibilidade. E qual foi o fim da história? Deus mudou completamente o estado da vida de Jó. Diga para quem está do teu lado, está entendendo o que Deus está falando, irmão? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. A Bíblia vai falar de uma mulher chamada Ana. Uma mulher estéril. E naquele tempo, uma mulher estéril era considerada como uma mulher amaldiçoada. Uma mulher desprovida do favor e da benevolência de Deus. Era uma mulher mal vista na sociedade. Essa mulher, ano após ano, quando ela subia ao templo para adorar a Deus com o seu marido e com a outra esposa do seu marido, para oferecerem sacrifícios ao Senhor, a Bíblia fala que a subida dela ao templo era um tempo de tormento, de humilhação, porque a outra mulher do seu marido, que gerava filhos para ele, ela ia zombando dela. Você não presta para nada, sua maldita. O seu ventre é podre. O meu marido nem liga muito para você, porque eu sou a alegria dele, que dou. Ó, quantos filhos eu já dei para ele e você não deu nenhum ainda. Irmão, o texto fala que era um tempo de humilhação, mas todo ano ela subia ao templo para buscar a presença de Deus. No meio da adversidade, ela tinha inúmeros motivos para se revoltar, para se rebelar.
Mas ano após ano, a Bíblia não faz referência de tempo. Eu posso conjecturar e imaginar que foram aí 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, eu não sei, a Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala que de uma forma fiel, aquela mulher ano após ano, mesmo ela sabia, irmão, quando chegava a época de subir ao templo para oferecer o sacrifício, ela sabia, vai começar o tempo de sofrimento e de dor. Mas eu vou até o templo, porque lá está a única fonte de provisão para a minha vida. Escuta o que eu estou falando para você nessa noite pelo Espírito de Deus. Não importa qual seja a situação que você está vivendo, não há outra fonte, não há outro manancial para a tua vida, a não ser a presença do teu Deus. E seja lá o que for que você está vivendo, não troque a presença de Deus por nada que seja sugestionável, por nada que seja induzível. Não aceite. Alguém pode chegar para você e falar assim, ó, abandona a igreja, abandona Deus, vamos viver uma vida lá fora, vamos curtir os prazeres. Não faça essa loucura. Porque a única fonte de provisão para a tua vida é a presença do teu Deus. A Bíblia fala que Deus mudou a sorte de Ana e fez com que o ventre dela se tornasse frutífero para ela gerar um dos maiores profetas de Israel, um homem chamado Samuel. E depois de Samuel, ela teve ainda, se não me falha a memória, mais 5 filhos, fora Samuel. Deus mudou completamente o estado da vida dessa mulher, por causa da disposição dela de permanecer buscando ao Senhor. O que eu quero que você compreenda, meu irmão, e nós pregamos isso na semana passada, se não me falha a memória, quando eu preguei sobre Daniel, sobre a importância de você ser o quê? Quem lembra? Preguei lá em Rio Preto, na sede lá em Rio Preto, essa mesma mensagem, a importância de você ser constante, mesmo no meio das ameaças, no meio das adversidades, porque a palavra de Deus fala no livro de Daniel, no capítulo 6, a partir do verso 10, a Bíblia fala que quando Daniel ficou sabendo que havia uma ameaça de morte para quem se dispusesse a orar a qualquer outro Deus que não fosse o rei da Babilônia, seria lançado na cova dos leões. Mas quando ele soube dessa situação de adversidade, a primeira coisa que ele fez foi dobrar os seus joelhos, abrir as janelas em direção a Jerusalém e buscar a Deus, irmão. Sabe por quê? Porque quem realmente ama o Senhor nunca vai deixá-lo de vê-lo como o único manancial de águas para a sua vida. Mesmo que ele passe pelo pior deserto, mesmo que ele ande pelo vale mais escuro, é como Paulo e Silas, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. A Bíblia fala que perto da meia-noite, a meia-noite é a hora mais escura que existe. Na hora mais escura, eles presos, encarcerados, com os pés e as mãos trancafiados por grilhões, por cadeias, com as costas tudo machucado, irmão. Diga assim para quem está do teu lado, como se fala lá em Minas Gerais. Fala assim: tomar uma coça, irmão. Mineiro sabe. Lá em Minas Gerais é assim. Quando uma criança faz bagunça, a mãe fala assim: filho, vou te dar uma coça, menino. Como eu escutei isso quando eu era pequeno, viu? As costas tudo ensanguentadas, eles tinham tudo para murmurar, para reclamar, para praguejar. Deus nos abandonou. Deus se esqueceu de nós. Pois é, se eu sair daqui, nunca mais eu ponho os meus pés na igreja. A culpa é daquele pastor careca lá, que pregou uma mensagem para mim e Deus não fez o que ele falou. Eles tinham tudo para agir dessa maneira. Só que a Bíblia fala que ao invés de fazerem isso,
eles cantavam louvores ao Senhor. Eles oravam a Deus, irmão. Porque eles tinham no coração uma convicção. E essa mesma convicção, eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado e que você declare isso bem forte. Pastor, qual é a convicção que eles tinham no coração? Diga para quem está do teu lado: Deus não mudou. Irmão, Deus não muda. Quando você decide permanecer tendo Ele como a única fonte de provisão, de socorro, de auxílio, de sustento, Ele não muda. Ele se volta para você e manifesta o poder dele na tua vida. A Bíblia fala que Deus é fiel, querido. No livro de Hebreus, no capítulo 6, no verso 10, a Bíblia vai falar que Deus não é injusto e que Ele não se esquece do amor que nós demonstramos para com o nome dEle. Deus não se esquece. Quando Deus olha para você e vê você no meio da adversidade, vê você no meio da luta, mas mantendo no coração a disposição de adorá-lo, de buscá-lo, de vê-lo como a única fonte, como o único manancial para a tua vida, é impossível que Deus não venha ao teu encontro. É impossível. Mas infelizmente o que mais tem acontecido no meio da igreja é que as pessoas têm abandonado a Deus, principalmente em momentos que passam por situações de adversidade. Eu não estou dizendo com isso, por favor, não distorça o que eu estou falando. Eu não estou dizendo com isso que é gostoso passar por lutas, por dificuldade. Tem algum sadomasoquista aqui? O que é isso, pastor? Alguém que gosta de sofrer? Tem alguém aqui? Não, o sofrimento não é bom, a luta não é gostosa. Mas o que eu quero que você compreenda é que quando você adora a Deus, quando você serve a Deus, até a luta que você passa, Deus transforma ela em um meio de experiência e crescimento para a tua vida. Mas o que acontece é que muitas vezes, quando adversidades surgem, as pessoas querem no primeiro impulso abandonar Deus. E eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Ninguém abandona a Coca-Cola, né? Ninguém abandona. Estou passando por lutas, então eu não vou mais almoçar e não vou mais jantar. Eu não vejo ninguém fazer isso, não. Estou passando por lutas e por dificuldades, então agora eu não vou mais escovar o dente. Não faz isso não, irmão. Eu não vou mais. Não. A primeira coisa que o povo de Deus quer fazer é abandonar o Senhor. Não, vou abandonar Deus. E muitas vezes nós pensamos que Deus vai se sensibilizar com isso. Diga para quem está do teu lado: não se engane, irmão. Deus não se sensibiliza, não. O que sensibiliza a Deus é a disposição de permanecer crendo e obedecendo a Ele, mesmo quando eu passo por momentos de dificuldade. O que sensibiliza o coração de Deus é quando eu choro, mas choro como um homem de Deus que não vai abandonar o relacionamento com Ele. Isso aí chama a atenção de Deus. João Batista, eu já vou terminar. João Batista percebeu o momento que ele estava vivendo. João Batista sabia que aquele tempo era um tempo de angústia, de sofrimento, de dor. Então ele foi ao encontro de Jesus. Ele mandou os seus discípulos ao encontro da palavra de Deus. Escuta o que eu vou te falar. Para todos os momentos da nossa vida, sempre, 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 sempre haverá uma palavra de Deus. Quando tudo vai bem, há uma palavra de Deus para você. Quando tudo vai mal, há uma palavra de Deus para você. Quando você se sente forte,
há uma palavra de Deus para você. Quando você se sente fraco, há uma palavra de Deus para você. Quando você está cercado por inúmeros amigos, por muitos e muitos familiares, há uma palavra de Deus. Quando você é abandonado por todo mundo, há uma palavra de Deus para você. Quando você vai sendo levado aos mais altos montes, há uma palavra de Deus para você. Quando você desce aos mais densos vales, há uma palavra de Deus para você. Quando você está no meio do manancial de águas, há uma palavra de Deus para você. Quando você está no deserto mais árido, mais seco, há uma palavra de Deus para você. Diga para quem está do teu lado: sempre há uma palavra de Deus para você, irmão. Sempre. É por isso que eu recomendo às pessoas: olha, você quer abandonar Deus? Abandona. Quer abandonar Deus? Abandona. Mas primeiro, busque a Ele com toda a força do teu coração. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa faz isso, a presença de Deus a envolve de uma tal forma que ela já não pensa mais em abandoná-lo. Nós cantamos aqui: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Sabe por que eu não abandonei a presença de Deus? Sabe por que eu não fui embora de Matão? Sabe por que eu não abandonei a igreja? Sabe por que eu não larguei tudo no momento mais terrível da minha vida? Porque um dia Deus me fez entrar no Santo dos Santos. E Deus falou assim para mim: você tem todo o direito de fazer isso, mas antes de você fazer isso, entra na minha presença, porque eu quero falar contigo. Eu entrei, e depois que Deus falou comigo, eu saí com a disposição de permanecer. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu vou viver o melhor de Deus que ainda vai chegar para a minha vida. Irmão, você tem todo o direito de querer desistir, mas não faça isso sem antes buscar aquilo que a palavra de Deus fala a respeito da situação que você está vivendo. E se você prestar atenção, eu já vou terminar. Se você prestar atenção, os 2 discípulos de João Batista foram até Jesus e perguntaram para ele assim: escuta, eu vou conjecturar para você entender bem. Os 2 discípulos de Jesus disseram assim: Jesus, o nosso mestre está preso. Ele foi abandonado por todos, e principalmente pelos da sua família. Nós não temos acesso até ele, só em alguns dias de visita. Mas nós não podemos fazer absolutamente nada para tirá-lo de lá. Ele está abandonado, ele está cansado, ele está triste, ele está abatido. Mas ele nos mandou vir aqui para perguntar para o Senhor. Ele até tem noção de que o propósito de Deus está se cumprindo, mas ele não quer ter nenhum tipo de dúvida. Ele não quer assumir nenhum posicionamento sem antes ter a certeza e a convicção daquilo que é a vontade de Deus para ele. Escuta o que Deus está falando com gente aqui, ó. Deus está falando com pessoas aqui, ó. João Batista não quis tomar nenhuma decisão, embora ele tivesse todo o direito. Ele podia muito bem, que nem José. A história de José tem muito a ver com aquilo que está sendo pregado hoje. Um jovem que entre 17 e 18 anos recebeu a revelação de sonhos proféticos de Deus que falavam a respeito do seu futuro.
e do que Deus iria fazer. Mas logo depois desses sonhos, a vida desse moço se tornou uma desgraceira total. E ele tinha tudo, talvez até muito mais motivos do que você possa imaginar que você tem para largar a Deus. Ele tinha mais motivos do que você e eu. Foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Foi privado do direito. Ele não viu a mãe dele morrer. A mãe dele morrer ele não viu. Por causa dos irmãos. Por causa dos irmãos. Ele não viu a mãe dele morrer. Foi separado brutalmente dela. Foi lançado em uma casa de um oficial do Egito. E ali começou a trabalhar. E ele era um cara bonito. Diga assim, ele era bonito que nem o pastor. Fala aí, pode falar. Profetiza em nome de Jesus. Amém? Ele era um rapaz bonito. E a mulher do oficial, do dono da casa, se encantou com ele. Mas ele, como era um homem temente a Deus, um moço temente, ele fugiu dela. E ela inventou uma mentira. E ele foi preso injustamente. Imagina, gente. Esse moço lá dentro da prisão, ele podia pensar assim: Deus, o que é que eu fiz de errado? Oh Deus, o Senhor não foi com a minha cara não, pai, não é possível. Mas e os sonhos que o Senhor revelou para mim, Deus? O que é feito deles? Ah, Deus, quer saber de uma coisa? Cansei. Não quero mais saber de ser crente não. Não vou mais na igreja não, Deus. Não, o que é isso? Ele não tinha inúmeros motivos para pensar assim. Mas a palavra de Deus fala ao contrário. Fala que ele permaneceu amando ao Senhor, adorando a Deus, obedecendo a Deus. E a Bíblia fala que em tudo que ele fazia, em todos os lugares, a prisão, diga sim para quem está do teu lado, a prisão, fala aí, a prisão, na mão de José, virou um shopping center, irmão. Tudo que ele fazia, Deus abençoava. Porque Deus via no coração dele a disposição de permanecer fiel ao Senhor. Homens assim, mulheres assim, têm num coração uma convicção: ainda que eu morro adorando e obedecendo ao meu Deus. E foi o que aconteceu com João Batista. Os 2 discípulos dele voltaram para ele na prisão, trazendo um recado de Jesus. E eu vou terminar. Mas presta atenção. Jesus falou assim: voltem lá na prisão e digam para João Batista o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Fala para João Batista assim, ó: os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, os mortos estão sendo ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Sabe o que Jesus fez? Jesus estava dizendo assim, ó, o recado de Jesus para João Batista era o seguinte: a palavra de Deus está se cumprindo. Fala para João Batista que ele vai dormir, ele vai morrer, ele vai descansar, mas para ele ser levado para o momento da morte com o coração em paz. Fala para ele que está se cumprindo. Jesus citou, presta atenção, Jesus citou para os discípulos de João Batista o que está escrito em Isaías capítulo 35, depois você olha na tua casa. Ou seja, Jesus falou assim para ele: não abandona a palavra de Deus, porque ela está se cumprindo na tua vida. Fala para quem está do teu lado, fala para João Batista: a palavra está se cumprindo. Não abra mão da tua fidelidade a Deus, porque aquilo que Deus falou e fala pela palavra dele vai se cumprir na tua vida, querido. O momento que você está passando não determina o futuro onde você vai chegar. O momento que você está vivendo não significa nada comparado ao que ele vai fazer se você permanecer. Permaneça,
E eu creio, irmão, a Bíblia não fala, mas eu tenho direito de conjecturar, eu tenho direito de imaginar. Eu imagino que quando João Batista ouviu essa declaração dos seus discípulos, o coração dele se encheu de ânimo. Ele estava assim, ó. Aí veio a palavra de Deus. E até a morte se tornou para ele um momento de tranquilidade. Eu imagino, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino que ele nem sentiu o golpe do machado. Eu imagino, eu tenho direito. Imagine naquele momento a presença, e quando chegar lá no céu, eu vou perguntar para ele. Pergunta assim para quem está do teu lado. Você vai perguntar para ele quando você chegar lá? Eu vou. Quando eu chegar lá, eu vou perguntar para ele: João, você nem sentiu o golpe, né? Porque o poder da palavra de Deus encheu teu coração de tal forma e de tal maneira, que o medo que você tinha da morte, você perdeu, por causa da certeza da palavra de Deus, que foi liberada sobre a tua vida. Escuta o que Deus está falando com você. Eu sei que talvez você pode estar passando por momentos difíceis. Eu sei, querido. Mas o que eu quero que você compreenda é que a palavra do Senhor que tem sido pregada sobre a tua vida e sobre a tua casa, essa palavra precisa produzir em você a motivação correta. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Se você valorizar a palavra dele, você vence o mundo, você vence as adversidades, você vence os traumas, você vence as perseguições. Se você valorizar o que ele fala com você, você vai ser mais do que vencedor, com toda certeza. Fica de pé, querido, na presença de Deus. E deixa eu definir para você aqui o que significa a palavra mais do que vencedor aos olhos de Deus. Não significa alguém que conquista todas as vitórias. Significa alguém que consegue ir além dos seus limites, por causa do poder de Deus. Vai além. Consegue permanecer firme em situações que outra pessoa não consegue permanecer. A gente tem uma ideia de que mais que vencedor é a pessoa que olha, aquela pessoa que não tem problema, pastor. Não, querido. Mais que vencedor é alguém que, movido pelo poder de Deus, é capaz de ir além dos seus próprios limites. João Batista entendeu: olha, a única saída que me resta é buscar ouvir aquilo que Deus tem para mim. Só existe uma fonte aonde eu posso beber, é a palavra do Senhor. Sabe por quê? João Batista sabia, olha, se ele é realmente aquele que devia vir, ele vai falar comigo aquilo que Deus fala. E quando os discípulos de Jesus foram, os discípulos de João, foram até ele no cárcere e falaram assim: ó, Jesus mandou falar para você assim, assim. Ele falou assim: Isaías 35, ele é realmente o Filho de Deus. Porque, meu irmão, escuta o que eu vou te falar. Como é que eu sei, pastor? E eu vou falar, querido, eu não vou segurar, eu vou soltar, eu não vou segurar. Como é que eu sei que alguém está me direcionando de uma maneira que a minha vida não vai sair do centro da vontade de Deus, mesmo no meio da adversidade? Quando uma pessoa fala segundo a palavra de Deus. Pastor, como é que eu sei que o Senhor me aconselha? Como é que eu sei que o Senhor está me aconselhando segundo a vontade de Deus? Quando eu aconselho você segundo a palavra dele, querido. Mas o que eu mais tenho visto nesses últimos dias é que as pessoas estão atrás de ouvir aquilo que é mais cômodo. As
pessoas querem ouvir aquilo que é mais atrativo. As pessoas, elas estão a fim de ouvir assim, ó: poxa, você tem direito de ser feliz, mesmo que você vá viver em pecado, porque afinal de contas Deus ama você e Deus quer a tua felicidade. Então, se você vai se envolver com o pecado, Deus sabe. Quem está falando isso não é Deus, é o diabo. Porque o diabo quer que você se envolva com o pecado. Porque o salário do pecado é o quê? É o quê? É a morte. É por isso, meu irmão, que eu louvo a Deus, que eu não sou amado por todos, não sou querido por todos, mas existe uma marca em mim como homem de Deus. Eu não falo absolutamente nada que não seja a palavra de Deus. E eu acho que é por isso que eu não estou nos grandes lugares, porque para a glória de Deus, convite eu já recebi, mas para alcançar eu teria que barganhar. E quando Deus quer levar alguém a um determinado lugar, como Ele vai me levar para a glória dEle, Ele não precisa de barganha, Ele não precisa de negociata. Por isso que Deus está falando com você nessa noite. Independente da situação que você vive ou pode vir a viver, você tem todos os direitos, mas você não deve tomar nenhuma decisão sem antes buscá-lo, sem ouvi-lo. Os momentos difíceis, eu sei, eles muitas vezes eles tiram de nós até a alegria de viver. Poxa, eu vivi dias da minha vida, querido, que eu queria morrer. Eu cheguei a pensar em me suicidar 3 vezes na madrugada. Eu pensei, falei: Deus, eu vou acabar com tudo. Mas aí Deus falou assim: não, meu filho, não. Existe uma obra que precisa ser feita. Deus falou assim: tem pessoas que vão se aproximar de você para ouvir o teu testemunho. E escuta o que eu vou profetizar. Eu vou profetizar como homem de Deus. Sabe por que nós passamos por momentos difíceis? Existem pessoas que vão precisar ouvir a nossa história. Existem pessoas que vão precisar ouvir o que Deus fez e o que Ele ainda vai fazer. É por isso que nos momentos difíceis, Adabasura Kamashai, nos momentos difíceis, ainda que nós não compreendamos o que está acontecendo, não é preciso que haja explicação. É preciso que haja fé e confiança num Deus que tem o poder de usar até a adversidade para nos fazer contar histórias que outros não vão poder contar. Aleluia! Feche os teus olhos nesse momento, meu irmão. Há uma presença linda de Deus passeando aqui no nosso meio. Há um toque de Deus em corações aqui nessa noite. Há uma presença perene dEle sobre a igreja aqui. O Deus que conforta está aqui. O Deus que invadiu a cela onde João Batista estava e fez ele entender que o propósito de Deus nunca morre. Deus é fiel. Aleluia. É fiel. Alamai. Acima de todas as coisas eu sei,
Eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel. É fiel. Cante. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Mais uma vez, cante. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei. Eu sei que meu Deus é fiel. Cante pra Ele. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio a muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam para mim. Às vezes, escuta, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que o meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, se encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande imenso. Levante as suas mãos bem alto, cante. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Senhor Deus, em o nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo nunca nos deixe esquecer que o Senhor não muda, que a Tua fidelidade está acima de tudo, que o que nós devemos fazer é permanecermos crendo na Tua palavra, confiando no Teu agir, no Teu mover, mesmo nos momentos mais difíceis. Nos ensina a permanecer firmes, que o Teu Espírito Santo nos sustente, que Ele não nos deixe titubear, nem recuar, nem retroceder, mas que a cada dia nós permaneçamos crendo e confiando no Senhor e na Tua fidelidade. Em nome de Jesus, levante as mãos. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Das circunstâncias, acima das circunstâncias eu sei que meu Deus é fiel. Acima dos problemas, acima dos meus problemas eu sei que meu Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Você pode aplaudir a presença dEle nesse lugar? Aplauda o Deus que é fiel.